sábado 27 de novembro de 2021, conversando com o professor Volmir Amado. Professor, o senhor acaba de colocar o seu nome à disposição do PT como candidato a governador pelo partido nas eleições de 2022. Mas pelas lideranças do partido, a gente já ouviu delas que a prioridade para as eleições do ano que vem é fortalecer a base de apoio, ter um palanque forte para a candidatura do presidente Lula, né? E fortalecer também as bancadas do partido, as bancadas estadual e federal. Nesse contexto e nessa estratégia, digamos assim, partidária, a sua candidatura, a sua postulação já não fica meio enfraquecida aos olhos de quem vê a política não internamente dentro do PT, mas de fora? O PT vê as coisas conjuntamente, vê o plano, o momento de agora, e o coloca dentro de um plano nacional, colocando Lula candidato, e em vista de elegê-lo presidente do Brasil. Vê também a bancada estadual e a bancada federal como importante, seja para dar governabilidade, mas seja também para superar todo o dilema de mais de 30 partidos no país, a fragmentação de propostas e também o problema da destinação de recursos. E também, claro, vê a questão do próximo governo de Goiás. E o governo de Goiás, ele vai, sobretudo, sendo pensado em duas perspectivas. Uma, da possibilidade de construção de federalizar, das federações, de unir em grandes blocos, seja para eleger mais bancada e seja para dar governabilidade por 4 anos de quem for eleito. Mas também pensa nas alianças, portanto as composições também favorecem o governo e também pacificam mais a forma de fazer a gestão. É dentro deste quadro global que eu apresento este nome, dentro de uma chapa majoritária, mas com o nome para governador. Agora veja bem, não é que isto é um ponto de partida, de alguma maneira é um processo conduzido. Nós ficamos mais de 5 meses conversando aqui em Goiás com todos os partidos de esquerda e de centro. E o que nós percebemos que o maior partido de Goiás, nestes 5 meses que se passaram, era o partido do esperando. Se chegava para um e dizia, você vai ser candidato? Sim. Para que partido e quando? Estou esperando. E assim foi com todos. Então, quando chegou a este instante, o PT disse, nós não vamos esperar mais. Então eu fui suscitado a apresentar o nome. O nome não vem só de um impulso ou de uma expectativa pessoal. O nome vem de uma maturação de um processo em que até o momento que nós chegamos, o que tínhamos era, não, o partido tem quadros, tem gente preparada, tem intelectuais, tem profissionais, tem lideranças populares, tem empresários, tem gente com experiência, tem várias faixas etárias, níveis de escolaridade diversos. Então, neste quadro global, uma pleiade de homens e mulheres qualificados, o partido tem nomes. Se for possível, lá na frente, haver novas possibilidades, seja de federalizar, seja de compor aliança, claro que vamos rever. Mas até então, por um processo percorrido, quer dizer, não é um ponto que está começando agora, mas é uma certa maturação acontecida, nós chegamos a dizer, não, nós temos nome. E o nome agora é Volmir Amado. Na sua fala na reunião com o pessoal do diretório do PT em Trindade, com o presidente trindadense da legenda, o Arquivaldo Filho, o senhor comentou que essas eleições do ano que vem, o eleitorado deverá optar, escolher, não mais como nas eleições passadas, que parece que priorizou aquela questão de ser uma pessoa nova, não importava se tinha experiência ou não, se fosse outsider, né, não tivesse lá no sistema, e deu o que deu.
O senhor acredita nisso como intuição ou tem levantamentos, pesquisas apontando nesse sentido? Em torno de 10 pesquisas que nós olhamos no país, pesquisas não só quantitativas, sobretudo pesquisas que têm perguntas, questionamentos qualitativos. E nele há como que um humor, uma disposição do leitor de querer mudar, porque a situação está muito difícil e piorou enormemente nestes últimos, não só da pandemia, mas nos últimos 6 anos se agravou enormemente. Isto já está sentindo no preço do gás, do combustível, na falta de comida, no aumento do desemprego, em tantos problemas, além e somados àqueles problemas sanitários da pandemia, de famílias enlutadas, de viuvez, de orfandade. Isso se soma e dá um desejo da população de dizer: nós precisamos mudar esta situação. Esta crise vai se prorrogando, crise ambiental, crise social, crise econômica, crise política. Quer dizer, o país não pode viver em sobressalto e também o Estado, ano a ano, isso se estendendo tempos afora. Então, esta é a questão da mudança. Agora tem uma outra variável muito importante também, que é a população sim quer a mudança. E a mudança esperando algo novo, mas não algo novo sem experiência. Algo novo de um aventureiro que chegue de um modo desconhecido, que não tem uma biografia conhecida, que não tem uma caminhada de equilíbrio de gestão, seja do ponto de vista administrativo, mas seja do ponto de vista da composição da liderança, de uma liderança agregadora, que pacifica, que inspira confiabilidade, que constrói a paz, que gera fraternidade, que une as pessoas, que agrega o país e o Estado, que atenua as polarizações, que lança para um projeto de futuro. Então é isso que nós precisamos. E ao mesmo tempo de uma gestão que tenha austeridade, que saiba aplicar bem os recursos, que tenha o pobre no coração do orçamento, que proteja o meio ambiente e não deixe que os biomas, e dentre eles o bioma cerrado, se destrua. De modo que é este tipo de liderança que a população espera. Então é de um novo, mas não de um novo aventureiro, de um novo que traga consigo experiência e que inspire credibilidade e confiabilidade. Portanto, o clima de 2018 de mudança, ele ganha uma nova variável, que é o tema da experiência no ano de 2022. E as credenciais do senhor para se encaixar nisso que o senhor mesmo está propondo aí? Eu tenho uma longa jornada de mais de 3 décadas em gestão, em administração. Eu tenho mais de 40 anos como liderança em comunidades, em universidade. Eu trago comigo a experiência de direção, inclusive de organizações nacionais e internacionais. Por exemplo, estive na presidência do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Estive na diretoria da FIUC, com sede em Paris, Federação Internacional das Universidades Católicas. Representei as universidades católicas da América Latina por 2 mandatos. Quer dizer, trago comigo uma longa experiência de gestão. Sei o que é pagar as contas, o que é empregar, o que é dar destinação social do ponto de vista da gestão, planificar, estruturar uma contabilidade, potencializar as pessoas, liderar comunidades, enfim, conduzir projetos. Isso não é uma questão de livros apenas, isso é uma questão de experiência acumulada. Então, uma coisa é você estar, vamos dizer, como ir para um campo do discurso, da discursividade, ou o campo do legislativo, outra é do executivo. O executivo é muito importante, porque ele precisa carregar a experiência de gestão. É isso que eu gostaria de colocar à população. Por um lado, os valores éticos, a integridade pessoal, a biografia construída e, por outro, esta experiência concreta de gestão. Também de estudos, também de títulos, de doutorado, de estágio pós-doutoral,
de escrever 9 livros, de ser conferencista nacional e internacional. Tudo isso eu passei por esta experiência também. E acho que agrega a qualidade de um governo. Mas a gestão, sobretudo, é uma ênfase de minha vida que eu gostaria de colocá-la à disposição do povo de Goiás. Pelas próprias características e, sei lá, diretrizes já que o partido tem, o senhor não teme ficar muito engessado nesse momento agora para poder ampliar apoio, buscar apoios, né, em outras agremiações partidárias, porque a gente vê que o governador, que é o principal player aí, já está em campo, já definiu a vida dele, digamos assim, já tem até vice. A gente vê outros também. E tem esse detalhezinho aí, sim, que tem que aguardar. O senhor a sua postulação não pode ficar meio engessada nisso? Pelo contrário, eu já conversei com 6 partidos. E tive não só uma vez uma conversa com estes nomes que despontam aí, com todos já conversei. Com Gustavo, com Marconi, com o próprio Daniel Vilela antes de fazer a coligação MDB-DEM, com Vilmar Rocha, com Elias Vaz, isso para dizer nomes que representam respectivos partidos. Então, já é um diálogo construído ao longo destes meses. Já tem colóquios tidos, já tem modos e aberturas recíprocas para ver formas de composição. Agora veja bem, as eleições e o ano eleitoral deveria ter sido 2022, mas em Goiás se diferenciou de qualquer estado do país, porque o fato desta aliança e do governador começar a fazer a política e a campanha muito antes e de fazer até alianças e depois também do ponto de vista da União Brasil, que se colocaram já num projeto eleitoral, isto aqui no estado realmente precipitou as coisas. Mas não necessariamente esse negócio começar um pouco antes, isso significa que seja vantagem. O PT é de gente preparada, que vai discernindo, que não nasceu hoje. É o partido orgânico melhor estruturado no país do ponto de vista da reflexão, da composição de quadros, da capacidade crítica das pessoas, do modo de querer opinar, de perceber as tendências e de entender os tempos propícios para dar os passos e tomar as decisões. Então nós achamos que estamos em nosso tempo próprio e vamos caminhando. Agora tem todo já um aquecimento das zonais, dos diretórios distritais e também para fora do partido. De modo que estamos muito à vontade, em diálogo. Eu conversei também com todas as tendências, com todos os grupos. No dia em que apresentei o nome na reunião ampliada do diretório estadual, com a presença dos diretórios municipais de Goiás, fui unanimemente aplaudido, então me sinto muito bem acolhido e aquilo que nós coletivamente construirmos como decisão está bem para todos nós e para